Seja muito bem-vindo a mais um episódio do nosso programa Mapa do Progresso Financeiro. Neste programa, eu vou te ajudar a fazer sobrar dinheiro todos os meses e investir para ter liberdade financeira, mesmo que você saia do absoluto zero, não tenha começado, não tenha noção. Eu sou Murilo Cardoso, sou investidor desde 2012. Eu invisto para ter liberdade financeira. Eu, durante 4 anos, ministrei treinamentos dentro das empresas que passei sobre educação financeira, ensinando a galera a organizar a vida financeira e dar os primeiros passos no mundo dos investimentos, partindo do zero. Por mais de 5 anos, eu desenvolvi tecnologia para empresas do setor financeiro. Eu trabalhei em banco, trabalhei em corretoras, já desenvolvi uma plataforma de negociação, o famoso home broker. O tema do episódio de hoje, nós vamos cruzar a fronteira. Nós vamos entrar numa breve introdução sobre o mercado de renda variável. Vamos falar sobre multiplicação e patrimônio, onde você vai ter uma mentalidade diferente. Agora não dá para você pensar mais em taxa fixa. O mercado de renda variável é diferente. Você vai começar a pensar como um sócio do negócio. Você tem que entrar com uma mentalidade bem à frente, beleza? A mentalidade de dono. Quando você coloca o dinheiro em uma ação, você está investindo no negócio. E é importante você entender também que a Bolsa de Valores não é um cassino. Não é aquele jogo e para você ganhar, alguém tem que perder. Não. Para pensar. Se você está vendendo um ativo seu, uma ação sua, e de repente está realizando lucro, a outra ponta ele pode ter comprado muito antes de você, muito mais barato. E naquele momento está vendendo e realizando lucro também. Entende? Então não existe esse negócio de quem para você ganhar na renda variável o outro tem que perder. Beleza? Então fique muito esperto. E aí agora deixa eu te fazer uma pergunta. Você tem metas de longo prazo? Aqui o jogo da riqueza é diferente. Aqui é onde a multiplicação, o potencial é elevado. Mas você precisa ter bastante consciência e ter clareza dos seus objetivos. Porque o jogo aqui é de longo prazo. É uma visão muito mais à frente. Beleza? Vamos trabalhar e tirar esse medo de você entrar e perder dinheiro aí no mercado de renda variável e vamos colocar razão no lugar. Você precisa ter conhecimento e quanto mais você conhece a dinâmica desse mercado, mais fácil fica, mais equilibrado fica o risco, com muito mais tranquilidade você vai conseguir dar os primeiros passos. Beleza? Mas para começar, o que é bolsa de valores? Esqueça aquele negócio de gráfico piscando, aquela gritaria de filme. Não sei se você assistiu o Lobo de Wall Street, aquela loucura. Não esqueça isso. Aquilo ali é só em filme. A bolsa de valores é um balcão de negócio onde é um ambiente seguro, regulamentado, extremamente regulamentado, onde as pessoas estão negociando a venda de participação de uma empresa em troca da captação de recursos. Então a empresa entrega um pedaço, uma fatia do seu negócio, para quê? Para pegar capital no mercado, para investir e fazer o negócio crescer ainda mais. É importante estar muito claro para você que a Bolsa de Valores não é um cassino, não é um jogo de soma zero. Para você ganhar, o outro tem que perder. Não. A casa, no caso de um cassino, a casa ela tem sempre a vantagem matemática. É um jogo de pura sorte ou azar. É completamente diferente. Na Bolsa de Valores, no momento que você está realizando um lucro, a outra ponta também pode estar realizando lucro. Porque quando você vende a sua participação no mercado na Bolsa, você está vendendo a sua participação para uma outra pessoa. Entende? E essa outra pessoa ela pode ter comprado muito mais barato, muito antes de você. E ela também está realizando um lucro. Então os dois lados podem estar ganhando. Existe a possibilidade de você estar realizando lucro e a outra ponta estar perdendo dinheiro? Existe. Mas aí foi uma questão de estratégia, uma questão de falha e talvez até emocional para ela fazer com que ela venda o negócio ou a posição dela no momento em que não deveria, quando o mercado está em baixa. Mas acontece muito, tá? A bolsa é um jogo de soma positiva. É onde a riqueza é criada. Você torna sócio do negócio. Em vez de você ir lá, correr o risco de montar um negócio físico, presencial, com disposição, locação e com toda aquela complexidade,
Você está comprando um pedacinho de uma empresa, entrando no negócio como sócio, tendo uma participação. Essa é a mentalidade que você tem que ter. E aí você precisa ir acompanhando o andamento do negócio ao longo do tempo. Você vai se tornar sócio, é uma oportunidade que você tem de se tornar sócio de uma empresa que produz sapato, uma empresa que vende alimentos, uma empresa que gera energia. Então existem várias possibilidades, vários segmentos que você tem oportunidade de ter participação minoritária e conseguir diversificar ali o seu capital para multiplicar a sua riqueza, fazer seu patrimônio crescer, né? E se a empresa cresce, você também cresce, os sócios ganham, você ganha dividendos, você ganha juros sobre o capital, e aí a gente pode falar mais sobre esses conceitos lá na frente, que são as formas de remuneração que as empresas, que o mercado de renda variável tem, tá? Então todo mundo ganha, todo mundo ganha. Não existe esse negócio de, para um ganhar, o outro perder. Tira isso da sua cabeça, não sei se essa é a sua realidade, mas eu já conversei com várias pessoas que tinham esse senso, tinham essa mentalidade. E a ideia aqui é abrir a sua mente para esse mercado de renda variável. O risco existe, existe, mas você precisa conhecer. A partir do momento que você tem conhecimento, fica muito mais fácil. A partir do momento que você entende a dinâmica, a regra do jogo, como é que esse mercado funciona, fica muito mais fácil. E aí o crescimento ele vem real, numa economia real, porque a empresa está exposto à economia, ao cenário econômico, ao mercado. E o que é uma ação? Vamos lá. A ação, ela é a menor fração de uma empresa. Então imagina ali uma pizza, né? Tem várias fatias. Se fatiou aquela pizza. A menor fração da empresa é uma ação. A menor fatia daquela pizza equivale a uma ação, que é o capital social da empresa. Então, uma menor fatia da pizza é equivalente a uma ação da empresa. E quando você vai comprar uma empresa, você não está comprando um bilhete de loteria, não. Você está comprando um pedaço, uma fatia daquele negócio. Você se torna sócio. É isso que você precisa entender. Quando você compra uma ação, você tem que ter a mentalidade de dono. Você está se tornando sócio. O mercado ou a empresa, a ação, aquele negócio, ele está exposto ao risco. Ele pode ter dificuldades, mas também ele pode entrar num ciclo de completa expansão e crescimento. Essa é a expectativa. Mas existem desafios no segmento que você precisa entender que a empresa está exposta. Todo negócio tem o objetivo de gerar lucro, gerar riqueza e gerar emprego e desenvolver, ajudar a desenvolver a economia. Mas elas têm o risco de não andar, de passar por desafios. E cada segmento tem as suas características, tem as suas peculiaridades que você precisa ter ciência também do risco. E é o que impacta muitas vezes no preço. O preço de uma ação está exposto a outros fatores, que tem um fator emocional dos próprios investidores também. Por isso que é importante você ter essa mentalidade de sócio, porque aí você deixa de investir na loucura e com envolvimento emocional super alto e passa a investir olhando para os fundamentos, olhando para o negócio. Essa é a postura que é mais importante que você tenha e por isso que eu estou batendo muito nessa tecla que é importante você entrar no jogo da renda variável com a mentalidade de sócio, beleza? Bom, se o negócio lucra, se a empresa lucra, você também lucra e o seu patrimônio cresce. E é essa a ideia, todo mundo ganha. Então, voltando ali para a analogia da pizza, se você parar para pensar, imagina o Banco Itaú. O Itaú ele dividiu o negócio dele em milhares de fatias, né? Se o banco lucrar, como? Com as tarifas, com os empréstimos, com o crédito que ele está cedendo ali para os seus correntistas, ele vai chegar na hora de fazer a apuração dos lucros, resultados, vai chegar um momento que ele vai fazer aquela distribuição dos lucros para você também, que é um acionista minoritário, um investidor. E aí você vai receber os dividendos, juros sobre capital próprio, né? Uma proporção
né? Muito proporcional à quantidade que você tem, quantidade de fatias que você tem. E é assim que você ganha dinheiro ali no mercado de renda variável. O que são esses fundos imobiliários, né? Agora imagine que os fundos imobiliários, você junta um grupo de amigos que tem dinheiro. Imagina aí, você tem um grupo de amigos próximos aí que tem dinheiro. Cada um bota uma quantia, vai lá e compra um shopping center ali da cidade. Você vai pegar e vai alugar esse shopping, né, as lojas. Com aquele o aluguel, a renda gerada por esse shopping, você vai pegar todos os meses e distribuir uma participação de lucro proporcional para cada um dos amigos ali que entraram no jogo. Agora imagine aí que você, além dos seus amigos, você abriu para outras pessoas também investir, comprarem uma cota. Então você pegou aquele valor do shopping, dividiu em milhares de fatias e abriu para tanto seus amigos e outras pessoas comprarem uma determinada quantidade. E aí todos os meses você é obrigado ali a pegar 95% do lucro e distribuir para essa galera. É assim que funciona o fundos imobiliários. Claro que se as lojas elas zerarem, né, não tiver, que o termo conhecido no mercado é vacância, se entrar no nível de vacância elevado, que é quando a loja ela está disponível, né? Ou seja, porque o aluguel acabou o tempo, né? Ele ainda não ocupou, a loja ficou desocupada, seja porque o inquilino decidiu fazer uma rescisão contratual e liberar. Então, quando acontece isso, isso impacta no resultado, né? Na renda que está sendo gerada por esse shopping e, consequentemente, vai impactar na distribuição de lucro ali para os cotistas. Então, você, a partir do momento que investe no fundo imobiliário, você passa a ser conhecido como cotista. O investidor do fundo imobiliário é um cotista. Beleza? Bom, e aí, todos os meses você vai receber um pedacinho proporcional desse aluguel. Uma coisa que é importante você entender é que as pessoas acabam confundindo o preço versus o valor daquele negócio, né? Pô, mas quanto custa uma ação agora? Esse aí é o preço. O que você está vendo lá na plataforma, aí você está batendo o olho no preço. Agora, e o valor? Quanto que essa empresa, quanto que esse fundo ele gera realmente de valor no mercado, né? Isso aí o valor é uma perspectiva bem diferente. Agora vamos fazer uma simulação aqui. Vamos imaginar que você comprou um apartamento ali no valor de 500 mil reais. E aí você pagou 500 mil reais no imóvel. Aí vem um vizinho muito louco e resolve te fazer uma proposta aleatória com valor muito menor do que o valor de mercado. O cara chega e fala para você, não, se você quiser eu compro seu apartamento agora, com 200 mil reais no dinheiro. E aí? Você vai vender desesperado esse imóvel para esse vizinho muito louco? Eu acredito que não, né? Na bolsa acontece a mesma coisa. Imagine que na bolsa o vizinho muito louco é o mercado. É o mercado, é um doido lá que está mandando uma oferta de compra de uma ação, né? Ele está querendo comprar X ações ali a um preço aleatório, né? Será que ele vai executar essa ordem imediatamente? Não, isso tem que estar disponível lá no book de oferta, tem que ter na outra ponta alguém disposto a vender aquele preço aleatório, entende? Então o mercado ele está gritando o preço todos os dias, né? O vizinho louco ele tá lá colocando o preço baixo, jogando o preço da galera para baixo todos os dias. Mas quem é que vai vender? Entendeu? Um investidor profissional, um investidor capacitado, consciente, ele olha o valor. Qual o valor que essa empresa está gerando no mercado? Qual o valor que esse fundo imobiliário tem? Sabe? Bom, o fundo de galpão logístico, existem várias categorias. Eu vou fazer outro vídeo mais focado, mais detalhado, entrando mais em detalhe em fundos imobiliários. Mas é um fundo de valor de galpão logístico. Pô, tem o Mercado Livre, tem clientes como Peugeot, com grandes marcas, sabe? Então é isso que você tem que olhar. Não pode se apegar somente ao preço. O preço é importante para você fazer a entrada no momento certo, mas na hora de vender você tem que olhar e ficar muito atento à condição da empresa, à condição do negócio,
ao invés de ir lá desesperadamente seguindo a manada com o movimento de mercado e acabar vendendo aleatoriamente. No mercado de criptomoedas, ele acontece muito e a oscilação é muito brusca, e isso aí é o mercado jogando o preço aleatoriamente, e as pessoas que estão desesperadas, às vezes por falta de planejamento, falta de visão de futuro, sem um objetivo claro, acabam entrando e seguindo esse efeito, né? Ou até mesmo fazendo investimento. Tem muita gente que acaba fazendo investimento, espero que não seja a sua realidade, fora do seu perfil de investidor, fora do seu perfil de risco. O seu perfil de risco, ele vai mudando, o seu perfil de investidor, ele vai mudando ao longo do tempo. E foi o que aconteceu comigo. Eu fui extremamente conservador, né? Mas eu tinha consciência de que eu queria ganhar mais. Então eu fui aprofundando meu nível de conhecimento, entendendo o jogo do mercado, para até chegar num nível que eu me sentia confortável para investir em ativos que expõem ao risco, entende? Mas de uma maneira controlada. Você tem que ter em mente que você não pode ter medo do risco do mercado. O risco ele sempre vai existir, seja no negócio, seja na sua profissão. Não existe a estabilidade, né? Ou você está crescendo ou você está caindo, como diz o Flávio Augusto aí, né? Então você precisa ter consciência disso e monitorar, gerenciar constantemente o risco. O risco é para ser administrado. Eu sei que existe o risco de queda, mas se ele acontecer, como eu vou mitigar ou minimizar o impacto desse risco? É essa mentalidade que você tem que ter. Como eu vou prevenir? Como eu vou evitar tomar um prejuízo? Existem várias ferramentas para isso, beleza? Então, no mercado, existe dois perfis de investidor, beleza? E qual é a diferença deles, né? Você tem um investidor e você tem o especulador. O especulador, ele tenta a todo momento adivinhar o preço, o movimento do preço do mercado. Ele vai tentar pegar a ação ou o ativo no menor preço possível e vender o mais rápido no maior preço possível, para ele ganhar com essa diferença de preço. E o especulador, muitas vezes, até no mercado, um termo comum que é o trader, ele acaba fazendo essa operação diversas vezes dentro do mesmo dia. Tá? O foco total dele é no curtíssimo prazo. Ele está olhando para a variação de preço numa fração de minutos, entende? Então é diferente na fração de horas, então é diferente a perspectiva do especulador. E aí na hora de você comprar, a sua expectativa é sempre essa. A expectativa do especulador é sempre, né, pegar o timing certo, onde ele consiga a maior variação possível de preço, né, para poder ele conseguir ganhar, para fechar uma operação com lucro, que é onde comprou na baixa, vendeu alta, ganhou a diferença. Comprou na baixa, vendeu alta e ganhou a diferença. Beleza? Essa é a postura do especulador, do tão conhecido trader, né? E sem termos pejorativos, porque tem gente que vive dessa forma profissionalmente, existem técnicas, existem ferramentas e tudo bem, tá? Então eu estou trazendo para você aqui, o que importa é você entender a diferença dos dois perfis, beleza? Então o trader, o especulador, ele não está preocupado se a empresa é boa ou ruim. Ele não está preocupado se o negócio tem a perspectiva de crescer. O que ele quer é comprar o mais barato possível, vender o mais caro possível e ganhar com essa diferença. Fechou? Realizar lucro. E qual é o outro perfil? É um perfil mais fundamentalista. É um investidor que ele está olhando para a empresa, está olhando para o negócio e numa perspectiva com a mentalidade de sócio, com a mentalidade de dono. Eu quero investir na Ambev porque a Ambev é a maior. Eu quero investir na CEMIG porque ela gera energia, é do segmento, é a maior do setor. Exemplo, tá? Sem recomendação aqui. Não estou recomendando que você olhe para a Ambev ou para a CEMIG. Estou trazendo como exemplo da mentalidade de dono. Então, o sócio, o investidor sócio, ele vai fazer uma análise detalhada do negócio. Esse negócio está crescendo,
o negócio está gerando lucro, essa empresa tem expectativas de é, crescer por quanto tempo, há quanto tempo ela vem crescendo de forma consistente, há quanto tempo ela está distribuindo dividendos e proventos para os investidores, qual é a taxa de crescimento desses proventos. Esse é o ponto, essa é a perspectiva e esse é o perfil do investidor sócio, que é o perfil que está mais alinhado com a minha estratégia, tá? Então eu olho muito para a empresa com essa mentalidade, olhando com a expectativa de que ela continue gerando lucro, continue crescendo ao longo de décadas. E como o meu objetivo é muito claro, é ter liberdade financeira e construir até chegar no nível de ter independência, eu vou investindo em ações, ativos que tragam resultado de forma consistente, que continue crescendo e gerando valor para a sociedade de forma consistente. Com isso, todo mundo ganha. Então, o objetivo aqui não é você vender a ação aleatoriamente, acumular de vez várias ações, não. Você vai fazendo pouquinho a pouquinho, aporte a aporte, montinho, montão, e até a bola de neve ela vai crescendo gradativamente. Cada vez que você compra e reinveste os seus proventos, a bola de neve ela vai crescendo, crescendo, vai chegar uma hora que ela vai estar grande e vai lhe dar muita liberdade, e até o ponto dela começar a pagar boa parte dos seus custos de vida até superar a sua capacidade de gerar renda. E isso acontece, tá? É a máquina dos juros compostos que está aí, ela vai trabalhando, mas você precisa ir constantemente reinvestindo esse capital, esse provento, dividendo, juros sobre capital que vai caindo na sua conta, e você vai aumentando ao longo do tempo o resultado desses proventos. A ideia aqui e as ações ela tem um potencial grande, claro, depende do perfil. Tem ações que tem um perfil de empresas de crescimento, né? Ela não distribui muitos lucros, ela investe na operação, ela reinveste na operação para ela continuar crescendo, tá? E tem empresas que têm um perfil de distribuição de dividendos. Ela já está grande a um ponto, o que ela gera de lucro já tem margem para ela conseguir investir e continuar investindo na operação, para a operação continuar crescendo, e uma fatia considerável ela já consegue distribuir ali de forma consistente para os investidores. Então tudo depende do nível de maturidade do momento do negócio. E na sua carteira de investimento você precisa analisar, entender essas características e compor a sua carteira com empresas que tenham esses diferentes perfis. Beleza? Bom, então o foco aqui é ser dono. O foco aqui, a mentalidade é de sócio do negócio. Beleza? É diferente completamente do mercado de renda fixa. Bom, Murilo, mas qual é o tipo de renda variável ali que existe, né? Quais são os principais ativos que existem? Então, no mercado de renda variável, você tem as ações, tem os fundos imobiliários, você tem os ETFs. As ações são pedaços de empresa. Como eu te falei, foco na geração de valor. Então, foco no crescimento, na geração de dividendos. Fundos imobiliários é a forma que você tem de investir em imóveis sem ter imóveis, né? Então, o grupo se uniu, captou recursos do mercado e foi lá e comprou um shopping, construiu um prédio corporativo gigantesco e aluga para milhares de empresas. Então, o objetivo do fundo imobiliário é a geração de renda passiva, renda mensal, tá? E ainda tem uma vantagem que nesse momento que eu estou gravando esse vídeo, os proventos distribuídos, os valores distribuídos por fundos imobiliários, eles são isentos de imposto de renda. Isso é uma grande vantagem. Então, para gerar fluxo de caixa de forma consistente, o fundo imobiliário é muito interessante para isso, para geração de renda passiva. Beleza? E os ETFs, né, que são fundos de índice, o que significa isso? É como se tivesse uma cesta de ações, né, fosse uma cesta de ações com empresas de diversos setores, as melhores dentro das características daquele fundo, e eles
numa única operação, você coloca o dinheiro no ETF, automaticamente você está diluindo, você está pulverizando o risco, dividindo o risco dentre todas as ações que compõem essa cesta. Então traz um pouco mais de segurança para você como investidor iniciante ali, que não tem muita noção, beleza? E o foco do ETF é ajudar você a diluir esse risco, né? Facilitar a entrada, a operação no mercado e aumentar, maximizar a diversificação. Você não pode, em hipótese alguma, como investidor, colocar todos os ovos numa única cesta, porque se ela cair, quebra todos e você perde todo o seu patrimônio que você muitas vezes levou anos e anos para construir, não é isso? Então, por que, Murilo, esse tema é importante? Porque você vai correr risco no mercado de renda variável, né? Se a renda fixa ela é tão segura, mas você tem que entender que, diferente do mercado de renda fixa, que é mais previsível, o mercado de renda variável ele tem um potencial ilimitado. As empresas, a depender da empresa que você escolher, ela pode crescer e gerar resultado de forma constante durante décadas e você conseguir colher fruto desse crescimento, o fruto do desenvolvimento desse negócio, né? Sem contar o valor e o impacto que essas empresas já geram na economia como um todo, né? Porque a renda variável, né? O mercado de renda variável, ele consegue gerar tanta riqueza. E assim, vamos lá, renda fixa, o mercado ele é mais previsível, né? O ganho é limitado. Você entra, você já sabe por quanto tempo seu dinheiro vai ficar lá e exatamente qual taxa que você vai receber, quanto você vai receber de juros. É muito fácil calcular. É diferente do mercado de renda variável, porque ela está exposto à dinâmica da economia, exposto à dinâmica do mercado tipo, aquele segmento tem as suas peculiaridades, as suas características e você não sabe o que vai acontecer. É daí que está a questão do potencial, porque assim como tem um risco alto, né, de ter um problema, mas como um negócio sólido e sustentável, ele é bem administrado, você consegue minimizar e controlar bem esse risco, né? Já o potencial, ainda você acaba maximizando, né, com controle, o potencial, o impacto de positivo, né, de crescimento e resultado macro que uma empresa pode gerar, né? A empresa pode crescer 100, 500, 1000% ao longo de décadas, né, e continuar crescendo. Tem empresas centenárias aí e você pode se beneficiar disso. E você ter seu capital ali multiplicado por centenas de vezes, né? Então, no mercado da renda fixa, você não tem esse potencial. E qual o maior benefício ali de você ser sócio, né, do negócio, da empresa? A geração de renda passiva. Você receber proventos relacionados àquela empresa, né? Então, pô, você vai receber na sua conta automaticamente lá vai cair um juros capital, vai cair um dividendo, parte do lucro do banco, da empresa de energia, que cobra a conta de luz, né? Então você tem uma conta no banco, a depender você paga algum tipo de taxa, tarifa, e parte daquele valor volta para você. Você tem uma sua conta de energia, todo mês você paga energia. Se você tem participação na companhia de energia da sua região, parte daquele valor da energia que você pagou vai voltar para você, entende? Então é isso que você precisa entender. Essa distribuição de lucro, essa distribuição de dividendos que é característica do mercado de renda variável, já compensa, né? Você ter participação. E aí você vê o seu dinheiro trabalhando para você enquanto você dorme. Por que você vai investir nisso, né? Por que você vai investir no mercado de renda variável? Por proteção real, numa perspectiva, claro, de longo prazo. As ações, ela tendem a se proteger da inflação. A conta de luz, ela todo ano, ela reajusta, não é? E essa correção, ela muitas vezes supera a inflação. Então você está tranquilo em relação ao longo do tempo. Claro, dado as oscilações de preço. Se você tiver com a mentalidade certa, você não vai abrir mão das suas ações, né? No momento de baixa, que pode acontecer, e não necessariamente porque aquela empresa deixou de ser boa, mas a sua ação ela pode ter o preço reduzido por questões da economia, pelo cenário econômico do Brasil, que a gente já sabe que é extremamente conturbado.
mas não necessariamente é porque a empresa deixou de ser boa, né? Então, as empresas elas vão com o tempo repassando os preços, ajustando os preços e corrigindo e se protegendo contra a inflação. Isso é real. Você vai lá no supermercado, no açaí ou qualquer outro mercado, o arroz ele vai aumentar, o feijão ele vai aumentar, entende? Salvo as questões, as particularidades ali do mercado, do mundo agro, que pode ter acontecido alguma coisa, alguma questão climática que impactou ali no preço do arroz, do feijão, mas tirando isso, independente, esse preço vai ser reajustado para se corrigir, se adaptar ao crescimento da inflação, né? E o lucro ele tende a aumentar para a empresa. Cada vez que o valor é reajustado, vai aumentando margem para a empresa. E se eu não fizer isso, Murilo, o que é que acontece? Se eu não quiser investir em renda variável, gente, eu não vejo um problema, entende? Eu acredito muito que você não pode se limitar. Eu estou aqui trazendo duas perspectivas diferentes, te trazendo conhecimento, te trazendo uma base, justamente para você não se limitar, sabe? O mercado de renda fixa ele vai ser bom? Vai. A vida toda você vai ter segurança, mas você sabe que o seu ganho é previsível dentro daquelas condições e a depender do momento da economia. Nesse momento que eu estou gravando esse vídeo, a Selic está numa taxa de juros altíssima, na casa de 15%. Mas daqui a um tempo, talvez agora, você pode estar assistindo, ela pode estar 8, 7, 10, entende? Então, o mercado de renda fixa, ele é previsível, mas ainda assim ele é exposto a esses ciclos econômicos. Nem sempre você vai ter uma taxa de juros elevadíssima, entende? Até porque é ruim para a economia, né? Então, a taxa de juros alta torna o crédito alto, o que dificulta o investimento, o desenvolvimento na economia. Você, se você for empreendedor, pare e pense comigo. Agora, por exemplo, com uma taxa de juros alta, você iria investir num financiamento para desenvolver o seu negócio? A não ser que você tenha uma perspectiva muito clara e que o seu negócio vai gerar resultado. Mas a taxa de juros alta dificilmente motiva o empreendedor a investir. Ou ele vai colocar capital próprio, mas o ideal é que a empresa ele vá financiando a operação para fazer a máquina se pagar. É uma perspectiva diferente, entende? Então na renda fixa você tem mais previsibilidade, mas dificilmente você vai ter a abundância, o crescimento exponencial, beleza? É diferente. Você tem que tomar muito cuidado que se você não fizer a escolha certa na renda fixa, você ainda pode matar o seu poder de compra. É diferente da renda variável, que ele pode gerar saltos de patrimônio, né? Uma ação que você comprou muito barato, de repente explodiu, achou o produto no mercado, atendeu uma demanda absurda e o negócio cresceu exponencialmente. Pode acontecer, tá? Pode acontecer de cair também. Então, é diferente, mas como você tem uma perspectiva de longo prazo, né, que é o recomendado aí no mercado de renda variável, você sempre ter a clareza do seu objetivo e entrar no mercado de renda variável com essa perspectiva de longo prazo. Você não pode pensar no mercado de renda variável no curto prazo, a não ser que você tenha ido, né, se atrai aí pela lógica do especulador. E qual é o jeito certo de você entrar no mercado de renda variável? A coisa que você tem que tomar cuidado, que você não pode perder a atenção, e é um erro comum, é a galera ficar presa no preço, focado no preço, o tempo inteiro, todos os dias. Você não pode ficar. Por quê? Principalmente quando você está no início. E quando você fica muito apegado ao preço, será que eu comprei bem? Será que eu comprei na melhor condição, no melhor momento? Aí você fica naquela ansiedade, fica desesperado e de repente você olha lá, o preço despenca. Como você está no início e não tem muita base, você tem o risco de ir lá e realizar um prejuízo. Você lembra do vizinho maluco? O vizinho maluco vai lá e faz uma oferta absurda e no seu desespero você vai lá e compra. E se várias pessoas compram ao mesmo tempo, gera aquele efeito manada que impacta o preço, muitas vezes sem fundamento nenhum, você acaba sendo prejudicado. Mas olhar o home broker, tratar a plataforma de negociação como uma rede social onde você fica preso ali o tempo todo monitorando o preço, não faz sentido. Esse é o jeito erradíssimo que você tem.
entende? Colocar todo o dinheiro na bolsa, você não pode colocar todo o dinheiro na bolsa. Você tem que diversificar, você tem que administrar o risco, diluir o risco em diferentes ativos, diferentes mercados, entende? Bom, Maurício, mas qual é o jeito certo? O jeito certo é você ter estratégia, investir com estratégia, definir o ativo certo. Uma vez você definiu aquele ativo por N fundamentos, por N critérios, olha a empresa, ela está gerando lucro consistente durante décadas, é uma empresa que eu conheço, da minha região, que seja, do setor XPTO, e é isso, eu vou colocar nela, na perspectiva de sócio. Eu vou contar uma história para você. Uma das empresas que eu investi há um tempo atrás, muito tempo atrás, foi a Eternit. A Eternit, era a fábrica de telhas, né? Foi muito conhecida, uma empresa gigantesca no mercado. E aí rolou aquela polêmica do uso do amianto, né, na construção e tal. E teve vários processos, ela teve que lidar. E eu permaneci, minha posição ali na Eternit, ela passou por grandes dificuldades ali no mercado e eu mantive, né? Gerou impacto nos dividendos que ela distribuía, eu mantive minha posição. Até que um tempo depois ela mudou, virou o jogo, voltou a crescer, né? E ela entrou com aquele projeto de construção de telha, com a captação de energia solar, eu achei um projeto incrível, eu continuei com a empresa e a Eternit tá ali. Então, assim, eu fiquei muitos anos com minha posição na Eternit. Eu saí, desfiz da minha posição na Eternit porque eu tive que vender as minhas ações para ir para o mercado de imóveis, né? Eu fui para o mercado imobiliário, fiz uma operação e aí eu vendi minhas ações ali na Eternit e em algumas outras empresas que eu gostava muito. Mas fora isso, eu ainda continuaria e teria a Eternit aí na minha carteira por muito tempo, entende? Então a perspectiva é essa. Foi uma empresa muito boa, pagou dividendos, eu peguei um preço muito bom. Ela passou por um momento de baixa, dificuldade, desafio. Ela conseguiu superar, ela voltou a crescer, trouxe novos projetos, ideias inovadoras, mudou gestão. E aí você vai acompanhando o desenvolvimento da empresa, entende? Quando você é empreendedor, você tem um negócio, por exemplo, você não sai desfazendo o seu negócio aleatoriamente. Ele vai ter dificuldades e você vai lidar com aquele desafio, fazer o seu negócio crescer. Então, assim, é importante, o jeito certo é você ter estratégia, ter clareza, definir o ativo, compra, comprou, esquece, vai viver sua vida, deixa o mercado caminhar e aí você de tempo em tempo você dá uma olhada, vai acompanhando a situação do negócio, da empresa, se ela está gerando resultado, entende? Quem olha preço todo dia tem um risco muito grande de vender a empresa de alto valor, entende? Realizar um prejuízo, porque bate o desespero às vezes, quando o mercado está em baixa. Ou na pandemia, os preços foram, o mercado caiu demais. Eu coloquei o carro forte lá na B3 e saí comprando um monte de ação. Eu comprei de pá, como já o velho Luiz Barsi aí, investidor muito referência, né? Aí no mercado, pelo menos para mim. Então eu comprei de pá ações muito baratas ali na época do início da pandemia, né? Quando fechou, teve vários circuit breaks na bolsa, né? Então quando a bolsa, as quedas, elas geram um patamar de supera algumas taxas, né? Uma queda muito brusca, ele acaba gerando o circuit breaker. A bolsa fecha as negociações por um tempo, aí ele vai, abre de novo, aí teve várias quedas ali, entende? Então você tem que ficar atento e focar no negócio de qualidade. Ah, mas a sua carteira você vai olhar ali uma vez por mês. Geralmente eu olho a cada 2 semanas, eu olho uma vez por mês. Quando eu vou fazer o próximo aporte, eu já começo a dar uma olhada para ver qual vai ser a próxima da vez que eu vou colocar mais dinheiro, entende? Não precisa ficar desesperado. Fundos imobiliários traz também uma grande oportunidade. Ele tem uma dinâmica muito diferente do mercado de ações. Mas você consegue começar. Eu comecei com fundos imobiliários. Como é que eu comecei? Eu trabalhava na corretora de valores do HSBC na época, né? Na área de tecnologia. E lá, como eu trabalhava dentro da corretora, a gente era considerado profissional, uma pessoa vinculada ali a uma instituição financeira. E aí, para eu fazer um investimento, eu precisava pedir autorização
a fazer uma solicitação por compliance. Eu tenho. O compliance é a área da empresa responsável pela gestão de risco geral ali. E aí, isso de uma maneira muito mais ampla, tá? Quero comprar uma quantidade X de ações, tal, ao preço tal, tal dia. Aí eu ia lá, preenchia esse formulário, mandava lá para compliance. Aí eu tinha que pedir a meu sócio, pedir meu o responsável pelo meu chefe. Aí meu chefe ia lá, mandava o compliance retornava ao meu chefe me retornava. Nessa brincadeira, o time eu perderia muito fácil o preço de uma ação. Então, em função dessa restrição, lá no início, lá em 2012, quando eu comecei a entrar no mercado de renda variável, eu invisto há muito tempo antes, mas no mercado de renda fixa, de uma maneira mais conservadora. Renda variável mesmo eu comecei mais a fundo em 2012, mas eu comecei com fundos imobiliários. Por quê? Porque eu não tinha essa restrição no mercado de renda variável com fundos imobiliários. Então eu tinha minha conta na corretora e aí eu poderia negociar fundos imobiliários tranquilamente a qualquer momento. E foi o que eu fiz. Então não precisava pedir bênção ou compliance para poder comprar um fundo imobiliário de laje corporativo, entendeu? Então lá em 2012 comecei investindo com fundo imobiliário. Mas por que eu acho interessante às vezes você começar com fundo imobiliário? Para você colocar o pé na água e entender. Ações também, tá? Só que o fundo imobiliário ele tende a oscilar menos. Essas quedas são menos bruscas no mercado de fundo imobiliário, entende? E aí você precisa entender e tal. E qual é o legal do fundo imobiliário? Que quando você bota, que ele anuncia o pagamento de proventos, a grande maioria tem uma distribuição mensal. Então todo mês, ó, você vai ver o dinheirinho pingando na conta. Você fala, nossa, que legal, tá caindo dinheiro aqui na conta, no fundos imobiliários, entende? Então é interessante você testar, começar a brincar, e aí quando você começa a receber os primeiros proventos, aí você vai ver que vai ser viciante para você começar, seu cérebro começa a querer mais, começa a treinar seu cérebro a gostar de investir, porque você tá vendo o resultado concreto. O dinheiro tá caindo na conta ali. Ah, Murilo, mas e se eu não tiver muito dinheiro? Pô, muito dinheiro para a bolsa, para o mercado de renda fixa, é mito. A bolsa não é para quem é rico. Você consegue comprar uma unidade de uma ação. Você não precisa ter um lote padrão, que são a quantidade mínima de 100 ações, mas você não precisa. Você pode comprar uma. Existe mercado fracionário, entendeu? Com preço mínimo, você pode comprar uma ação para você testar. Você pode comprar um fundo imobiliário para você testar. R$ 9 é muito dinheiro para você? Tem fundo imobiliário que é menos de R$ 10. Tem ações também, e o preço unitário é abaixo. E aí? Qual é a desculpa agora? Você tem condições de comprar. No mercado fracionário, você vai ver que tem o código da ação, BBAS3, é o código da ação do Banco do Brasil. E aí no final vai ter um F que indica que aquele preço é o preço do mercado fracionário. Então tem o mercado secundário, você vai fazer a compra lá com um lote padrão e você também consegue fazer a compra no mercado fracionário, que permite você comprar uma unidade, entendeu? Então é sim possível você investir em ações, em fundos imobiliários com pouco dinheiro, assim como na renda fixa, né? O Tesouro Direto mesmo, você consegue investir R$ 30 em CDB aí que você permite você investir R$ 10, R$ 1 até, entende? Então não tem desculpa. Você não precisa ser rico, você não precisa ter muito dinheiro para dar os primeiros passos, seja no mercado de renda fixa, seja no mercado de renda variável. Agora você só precisa definir essa prioridade e começar logo, hoje, definir um objetivo claro e focar ali no longo prazo para você começar a colher os frutos o quanto antes. Fechou? Bom, e aí você pode montar a sua carteira como uma pizza ali. Pega algumas fatias, você vai colocar em fundos imobiliários, outra fatia vai para ações, outra fatia vai para tesouro direto, outra fatia vai para tesouro IPCA, vai para renda fixa, pré-fixada, entende? Você vai fatiando a sua pizza, a sua carteira é como se fosse essa pizza. Você fatia e cada fatia dessa vai para um mercado. E aí você vai diluindo o risco e vai acompanhando a evolução da sua carteira. Beleza? Bom, mas e quando é que é melhor fazer isso? Você compra um pouquinho cada mês. Recebeu o dinheiro, se pague.
Pingou dinheiro na conta, se pague. E aí você já pega esse dinheiro e já faz uma operação, já faz um investimento. E aí você vai começando de pouquinho em pouquinho. R$ 30? Você quer dizer para mim que você não tem R$ 30 hoje para começar? É isso mesmo? Pare e olha quanta besteira você está comprando. Quanto dinheiro você está colocando em coisas que não te geram valor nenhum. Você não consegue tirar R$ 30 mesmo, esses gastos que não te geram valor nenhum, e colocar ali no mercado para começar a brincar, para começar a entender a dinâmica. Pouquinho, todo mês. Beleza? Então abre os olhos, dá o primeiro passo. E não precisa ser comigo se você não quiser. Se você quiser comigo, vir comigo, eu vou te dar a possibilidade de pegar na sua mão e a gente vai junto. Mas se você não quiser, não tem problema. Para mim, o mais importante é você abrir a mente e seguir em frente, dar os primeiros passos. Independente da bolsa cair, da bolsa subir, do preço estar em alta, estar em baixo. Assim, eu tenho uma perspectiva um pouco diferente. Eu gosto de olhar um preço, eu tentar pegar o mais barato possível. Mas para começar, você vai comprando pouquinho em pouquinho, pouquinho em pouquinho, entende? Até você começar, à medida que você vai avançando, vai tomando gosto, você vai aprofundando mais, vai tendo uma perspectiva diferente, e aí o negócio vai mudando, o jogo vai mudando de figura, beleza? Mas começa, ao longo de 10 anos aí você vai ver que o negócio vai gerar um crescimento exponencial na bolsa, no mercado de renda variável. Mercado de renda fixa não, aquele pouquinho consistente, beleza? Quanto momentos de baixa das taxas, vai ganhar pouquíssimo. Mas no mercado, no momento de alta da taxa, você tá bem. E aí o mercado, é interessante você entender que o mercado de renda fixa e o mercado de renda variável, eles são inversamente proporcionais. Quando o mercado de renda fixa está em baixa, as taxas de juros estão baixas, os ativos estão remunerando, pagando pouco pelo seu dinheiro, aí a galera tende a ir para o mercado de renda variável, que acaba pagando muito mais. Entende? Tem muito mais oportunidade, rentabiliza melhor o seu dinheiro. O contrário também é verdadeiro. Quando a renda fixa está em alta, como nesse momento, taxa de juros, taxa Selic 15%, o mercado de renda variável ficou em baixo por muito tempo. Agora, aí quando começa a entrar na promessa de virada da taxa de juros, de regressão da taxa de juros, aí a galera começa a migrar para a renda variável. Mas taxa de juros alta é dinheiro com segurança, resultado é rentabilidade alta com segurança sem e baixo risco, entende? Renda variável você já se expõe mais ao risco. E quando a taxa de juros está baixa, o mercado de renda variável está em alta. Quando a taxa de juros está alta, o mercado de renda variável está em baixa. E aí, quando o mercado de renda variável está em baixa, tem muita empresa de alto valor sendo negociada abaixo do seu valor de mercado. E aí é onde tem as maiores oportunidades. E aí você precisa ficar atento, ficar esperto, entender essa dinâmica no mercado. Entende? Beleza? Mas aí só com tempo, só com conhecimento, e aí ao longo dos anos você vai comprando na média, né? Você vai fazendo operação, 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 quando você vê já o preço médio tá bem equilibrado. Bom, e para finalizar, a ideia aqui não é você se tornar um investidor, especulador. A ideia aqui é que você se torne sócio de grandes negócios, de grandes empresas. Esse é o caminho mais consistente para você ter liberdade financeira. Beleza? É o mercado de renda variável que vai virar o jogo para você. Vai te levar mais rápido à liberdade financeira. Mas você precisa investir de forma consistente. Beleza? No mercado de renda variável, o tempo é o senhor da razão. Então, fique esperto, tenha paciência, tenha disciplina para todos os meses fazer o aporte de forma consistente. Todos os meses, fazendo aporte. Tá? E gerenciando de forma espaçada, vai vendo a sua carteira para você chegar e colher os frutos, ter grandes resultados. Então, mais importante do que você entrar na renda variável é você ter clareza de como funciona a dinâmica dos juros compostos, sem entender as forças invisíveis que geram um impacto considerável no resultado do seu patrimônio. Então, vou deixar um vídeo para você aqui, para você ir lá e assistir e ter clareza de como usar a oitava maravilha do mundo para trazer grandes benefícios para o seu resultado, para a sua carteira. E também eu vou deixar para você um outro vídeo
relacionado à renda fixa, para você começar a entender que é importante você sair da poupança, da conta corrente e entrar, dar os seus primeiros passos no mundo dos investimentos. Bom, é esse o conteúdo que eu preparei para você. Eu espero que você tenha gostado. Então já deixa aqui o seu comentário, compartilha esse vídeo com os seus amigos, familiares que você sabe que precisam, beleza? E aí o YouTube entende a partir do momento que você compartilha, que você deixa o seu like, que esse conteúdo é bom, que esse conteúdo é relevante, gera valor e ele começa a entregar isso para mais pessoas. Bom, é isso aí e até o próximo.